Olá, eu sou Carlos Benevides, escritor e editora da editora Oia. Vou entrevistar 8 autores e 6 autoras que compõem o Tiro de Letra, uma coletânea da prosa brasileira nestes tempos estranhos. O vídeo será breve para o rápido consumo de vocês. Estaremos apresentando os atiradores do Tiro de Letra e algumas características de suas escritas, pensamento literário e expectativas para a publicação da coletânea. Estamos aqui com Sebá Soares, escritor, professor e cientista social. Foi convidado para a coletânea e desde sempre se destacou em nosso grupo de produção literária como uma voz motivadora e sempre coerente. Um grande amigo, um colega, um escritor que tem livros publicados. Eu queria dar as boas-vindas para Sebá Soares. Vamos começar pelas perguntas óbvias, porque de obviedade vive-se a criatividade. Simbora, Sebá, vamos começar com as influências na sua escrita, por favor. Franz Kafka, que é uma referência de leitura da minha infância, não é? Eu tive contato com a Metamorfose e até hoje eu me encanto por essa obra. E da obra do Kafka, já na adolescência eu conheci a literatura russa, Dostoiévski, Tolstói, Gogol, acho fantástico, e o Tchekhov. O Tchekhov me marca bastante, me dá o gosto até por escrever contos, porque a gente entende como referência aí do conto moderno, não é? Essa questão da ativação da emoção de uma forma concisa, o conto reflexivo também, sem aquela coisa espetacular, não é? Do Edgar Allan Poe, que é outra referência, mas que para mim não é tão próxima assim. Embora eu brinque, né, esteja brincando cada vez mais com terror, mas é mais com essa noção mais contemporânea do pós-terror, não é? Aqueles filmes do Jordan Peele, sabe? Aquela coisa mais um terror com temática social, não é? Não tanto psicossocial. Brasil, não é? Eu acho que toda obra dos grandes nomes ali do realismo brasileiro, não é? De várias ondas, principalmente as ondas políticas, né? Os regionalismos. João Cabral de Melo Neto, para mim, é uma leitura quase que cotidiana, porque embora eu não escreva poemas, eu leio poemas justamente para fruição, né, poética, e para aquisição de metáforas, de linguagem poética, para inserir na prosa. Então, a minha prosa ela tem essa preocupação de buscar uma narrativa que tenha uma densidade poética também, com uso de metáforas, metonímias, aquelas brincadeiras todas, né? Hipérboles também eu gosto. Dentro do que você falou, meu querido, então o que você pode falar para nós sobre o seu processo de escrita? Para fazer os primeiros contos, para escrever os primeiros contos, é um processo que até hoje permanece. É uma ideia que fica na minha cabeça durante semanas, meses, é um incômodo por uma cena que eu vi, por algo que eu escutei, mas que me incomoda negativamente. Então, essa ideia fica ali maturando, e eu percebi o seguinte, né, nesse curto tempo que eu escrevo, que por eu não conseguir me livrar dela no plano mental, a escrita me ajuda, porque para mim essa escrita é como se fosse um vômito, uma espécie de alívio daquilo que está me incomodando. Por isso que eu tenho essa preocupação com questões sociais. Eu sou sociólogo, né? Eu acho que isso é uma vantagem, uma desvantagem também, porque eu tento a cada vez mais me livrar do academicismo científico. Eu acho que para a literatura isso é um desafio, não é? Fazer literatura não é escrever artigo, não é escrever ensaio, é outra coisa, é ficção. Mas, assim, o sociólogo está presente. Então, falar de violência, uma cena de violência que eu tenha visto na TV, lido no jornal, visto na rua, ouvido contra mim ou contra alguém, fica martelando na minha cabeça e nunca é de imediato que eu escrevo. Eu tenho notado isso. Esse incômodo permanece
a ponto de eu chegar, depois de algum tempo, falar, bom, eu vou escrever. E aí eu noto que, na escrita, a primeira escrita é muito fluida, é muito tranquila essa primeira escrita, porque tudo já estava elaborado aqui. E depois, a parte mais divertida que eu gosto é a reescrita, ou as reescritas, não é? Eu gosto de lapidar, eu gosto de deixar, fazer aquele básico de todo escritor, né, de qualquer curso de formação, deixa o conto guardado, o texto guardado, volta depois, e aí é maravilhoso, porque aí você vê que você escreveu um monte de bobagem, mas são a primeira escrita, como diz o Raimundo Carreiro, que eu admiro, né? Aproveitar para citar as referências aí de escrita criativa, né? Que eu acho que entra na pergunta também do processo. A primeira escrita é sempre para mim. A segunda, a terceira, a quarta é para o leitor. Então, é isso, eu tenho notado isso. São ideias que permanecem, ideias que incomodam. Não escrevo nada da beleza da vida, isso eu deixo para os outros. Então, são esses incômodos que, quando eu vou escrever, eles já estão todos formulados. Todos os contos que eu escrevi, eles já estavam finalizados na minha mente. Tem sido assim até agora. Dentro de tudo isso que você falou, fiquei curioso. O que faz você escrever, Seba? Eu atuo profissionalmente, né? Eu ganho a vida como professor. E nessa condição, eu vejo que na escrita existe a mesma intenção, que é comunicar uma ideia. Eu não entendo a escrita como aquela coisa de, eu escrevo para mim. Não, eu não escrevo para mim. A escrita, para mim, está na minha mente, ali está me incomodando. Então, eu preciso comunicar. Então, a minha ideia de escrita, o que me faz escrever, é a vontade de comunicar uma ideia, de compartilhar. E controlar a ansiedade do feedback, não é? Não no sentido só técnico, né? Mas e aí, te incomodou? Você gostou, não gostou? Vamos conversar. Então, para mim, igual na educação. A educação é a mesma coisa. Uma aula, no sentido mais pleno da educação, da pedagogia, o ensinar é a troca, né? Estou falando de Paulo Freire aqui, né? Que é a referência. Então, na escrita, para mim, é isso. Só que eu não vou conhecer esse leitor, provavelmente. A gente tem a sorte de ter um amigo que lê e te dá um feedback, mas o amigo também é um sujeito suspeito, porque ele é o amigo, talvez tenha pudores, dedos, né, para realmente falar a real. Mas eu estou tendo a sorte, desde que eu lancei o livro, eu tenho tido retornos críticos. Então, o que me faz escrever é isso, é comunicar uma ideia para poder estabelecer um diálogo, a maior quantidade de diálogos possíveis, com pessoas, com instituições também. Eu tenho uma meta que eu ainda não alcancei, que é que meu livro entre em escolas, eu quero dialogar com jovens, principalmente. Não é? Esse também é uma preocupação, porque também eu não posso ficar me atando por essa circunstância, mas é inevitável. Quando eu estou escrevendo, eu falo o que o meu aluno, adolescente, jovem, vai pensar. E eu não estou preocupado se ele vai gostar ou não, mas é uma referência para mim. Então, eu querer me comunicar com esse público e com todos os outros. Então, o que me faz escrever é a vontade de comunicar. Com a sua resposta, você me forçou a antecipar uma pergunta. Quem você procura com a sua literatura? Eu procuro, como eu disse, né, o público juvenil. Eu falo do jovem adulto porque, Carlos, é a minha referência de 22 anos na educação. E eu consigo perceber, né, talvez seja arriscado o que eu vá dizer, mas é a pura verdade. Eu noto que a minha geração, eu tenho 48 anos, né, eu acho que não há muito o que se fazer mais, né, no sentido de... Então, eu acredito muito. Eu sou professor, o professor ele acredita na juventude. Claro, eu posso falar com um jovem de 60 anos, 70 anos, é essa gente que eu procuro. Eu procuro pessoas que dialoguem o mais plenamente possível com essa contemporaneidade. O que eu quero dizer? Pessoas
preconceituosas, que carregam aqueles preconceitos que já deram, esse público eu não me interesso por ele. E se esse público tiver acesso à minha obra e odiá-la, eu fico feliz. Então, para mim, eu estou dialogando com essa juventude que, por sua conta e risco, sem a intervenção da escola, porque a escola, infelizmente, é a manutenção da tradição. Esse jovem que questiona LGBTfobia, questiona os racismos, essa juventude que é tolerante, essa juventude que acredita na questão da sustentabilidade ambiental. Só que a minha escrita ela é justamente para denunciar. Eu procuro denunciar aquilo que me incomoda. Então, para mim, é esse público. Eu acho que eu posso estabelecer um diálogo melhor com esse público. Essa juventude que tem acesso à informação, que me ensina coisas, que me diz o que está rolando nos guetos, o que está rolando. Porque eu não frequento mais a balada, né? Então, mas esse público me interessa muito. O público que tá produzindo por sua conta e risco nas redes sociais. Agora, o pessoal que se acomodou ali, independente da vertente ideológica, porque tanto de esquerda e direita, como eu posso dizer, o militante de polegar de celular, esse também não me interessa. Então eu gosto dessa moçada que está agindo, que está grafitando, que está fazendo slam, que está metendo a cara, que está se ferrando porque está metendo a cara. Esse público me interessa. Agora sabemos o que você procura, Seba, mas o que a sua literatura procura? Bom, eu vou pensar na minha literatura como a mensagem transmitida, não é? Causar o mesmo incômodo que eu sinto, compartilhar a angústia que eu sinto. Por isso que eu falo, né? O meu texto, eu estou tendo esses feedbacks. Nossa, os seus contos são muito pesados. Seus contos causam desconforto, mas são necessários. Eu estou resumindo, né? Uma gama de feedbacks que eu tenho recebido aí nesses meses desde o lançamento. Então, eu me sinto assim que a missão está sendo cumprida, não é? Essa minha literatura ela busca causar essas afetividades negativas. Por quê? Porque o cenário de onde eu extraio a matéria-prima para escrever, é um cenário tétrico, é a nossa sociedade. São os preconceitos, são as violências físicas, psicológicas, econômicas. Então, eu tô me colocando, através da minha literatura, como uma ponte. E é surpreendente, porque as pessoas falam, nossa, o seu conto é muito pesado. Mas o meu conto, quem lê vai perceber que ele é uma fotografia do que está acontecendo nesse momento que a gente está conversando aqui. Gostei bastante, mas você falou sobre as causas. Por isso agora eu te pergunto, quais as consequências da tua escrita? Ah, sim. Então, a partir dessa angústia, desse mal-estar que ela pode provocar no leitor, eu espero uma reflexão, mas que seja motivadora de ação. Agora, não é uma cartilha moralizante, não é isso. Mas é que, se eu, por exemplo, meu sonho, como eu falei, que meu livro esteja na escola, para quê? Para que seja feito um seminário, por exemplo, um debate, com pontos de vistas pró e contra. Eu almejo que ele seja mobilizador de conversa, não só entre mim e os leitores, mas entre os leitores. Eu quero que alguém chegue e faça uma crítica pesada em que eu possa responder, ou que um leitor possa responder. Agora, eu não acredito que a minha leitura eu não acredito que a literatura faça isso, mudar o mundo. Não, talvez ela possa mudar uma forma de pensar de alguém, falar, nossa, eu não tinha visto por esse ângulo. Não é? Porque eu retrato ali situações do cotidiano, mas, Carlos, é incrível como as pessoas falam, é pesado. Por exemplo, um dos contos ali é um fluxo de pensamento ali de uma empregada doméstica procurando emprego. São milhões de pessoas nessa situação.
Talvez quem fale, nossa, que pesado, nunca conversou com uma empregada doméstica. E eu, para escrever esse conto em específico, entrevistei, aí é o sociólogo, né? Fazendo todo aquele trabalho de background para não assumir lugar de fala. Embora na literatura, para mim, não existe lugar de Não, fala. claro que não. Posso ser quem eu quiser. Tanto é que está na primeira pessoa esse conto. Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou mostrando, olha, você já conversou com a sua empregada hoje? Então, o que eu quero com isso? Talvez isso faça a pessoa olhar para a empregada, conversar com ela, tratar ela menos mal do que trata. Agora, que isso vá promover um grande movimento, não. Eu acho que a literatura ela tem uma potência que é na dimensão individual. Né? Ela pode transformar uma pessoa, mas se fosse assim, não é? De tanto que já foi escrito, desde Thomas More ali com a Utopia, o mundo estaria uma beleza, não é? Mas Mais uma provocação, querido. O que se joga dentro de um conto e o que se joga fora? tá. Eu vou começar pelo que se joga fora, não é? Academicismo, simbolismos, não é? Linguagem pedante, tecnicismos, não só na linguagem, mas na própria intenção do autor, né, de querer mostrar alguma coisa. Então, assim, eu não tenho formação em letras, Carlos. Então, para mim, eu estou aprendendo a escrever contos, por exemplo, pelos escritores que eu leio. E quais são os que eu gosto? Aqueles que têm, aí é o que eu coloco dentro. Tem concisão, que para mim é um desafio, acho que para todo escritor, né? Mas para mim, que venho lá do texto acadêmico, cheio de advérbio, cheio de adjetivação, de querer explicar o inexplicável ali, de querer argumentar, para mim é um desafio. Então, para mim, essa concisão ela precisa estar ali. As elipses, o que tem que estar ali, o não dito, não é? Marcelino Freire, eu acho que é uma referência muito bacana, que você conhece também, que eu sei. O Hemingway, eu acho que é deixar ali nas entrelinhas, é o trabalho do leitor. Então, para mim, é isso que tem que ter, e para mim é um grande esforço. Eu acho que eu venho conseguindo fazer isso, não é? Mas não pode faltar concisão, não pode faltar a linguagem do cotidiano, para que o meu amigo, o meu aluno de 16 anos consiga captar a mensagem. E se tiver uma palavrinha ou outra ali, mais capciosa, mais rebuscada, que faça ele sentir vontade de dar uma gulgada, falar, deixa eu ver o que é isso que ele escreveu ali, e aprender alguma coisa. Mas isso seriam firulas aqui e ali, mas eu acho que a linguagem do conto, que é o conto contemporâneo, não é pós-moderno, hibridismos, eu gosto de hibridismos, né, de linguagem. Então, assim, eu percebo que, talvez até inconsciente, depois eu fui ver, o meu conto ele tem muito da linguagem cinematográfica. Amigos que são da área falaram isso. Então, uma dinâmica de cena. Eu não estudei nada disso, eu sou cinéfilo, então eu acho que isso vem incorporado e acaba gotejando ali no texto. Mas eu gosto de leitura assim também, com de um certo dinamismo de cena cinematográfica, linguagem coloquial, palavrões, por que não? Não é? Eu acho que tudo isso não é para querer causar, para querer. Não, de novo, é a linguagem das pessoas que vão ler o meu livro. Eu acho que pudor, não é? Todo aquele academicismo, aquela coisa, não me interessa nem como leitor e muito menos como escritor, não é? Desculpa, artes visuais também. Desculpa, por exemplo, eu percebo, não é, que nesse processo de escrita, eu acho que ele tem aí uma coisa de autopsicanálise. Eu estou inventando isso aqui agora. Porque eu percebi o quanto a obra do Hieronymus Bosch, veja você, não é? A gente falando do contemporâneo, eu vou lá para final da Idade Média. O quanto que aquilo afeta a minha vida. Aqueles quadros, não é, que mostram ali
o horror, mas ao mesmo tempo uma santidade, que para mim é muito institucional, muito falsa, mas mostra a humanidade, os medos, aquilo. Essas pinturas do Bosch estão lá. Outra coisa que eu preciso citar, né, que são essas linguagens híbridas, artes plásticas, Basquiat. O Basquiat não é só a obra dele, é a pessoa dele. Assistindo os vídeos, né, os documentários, aquela pessoa extremamente tímida, que mal conseguia falar, ele não conseguia falar, não é? Mas quando ele atuava no muro, no portão da fábrica, na tela, ele explodia. Então, isso me... Eu não sei explicar racionalmente isso, certo? Mas eu tenho, claramente, eu cito muito Bosch, eu cito obras do Basquiat de forma velada. Teatro, um nome também que eu conhecia há muito tempo, que eu até tinha esquecido, mas eu noto que ele está aí, Corpo Santo, não sei se você conhece, um dramaturgo lá do século XIX, lembra disso? Cara, eu assisti a peça dele pela Companhia São Jorge de teatro, aquilo lá eu já tinha lido o texto, já é assustador, não é? Ele que é o fundador do teatro do absurdo. Beckett deve ter chupado muita coisa ali dele. Aquele texto é de um vigor, e quando você vê a peça, não é? Representada, aquilo ali está presente na minha literatura, de forma intuitiva, como reminiscência. Então, isso é o que eu reconheço agora, nessa leitura de mim mesmo, né, e do meu texto. Seba, última provocação, tá? Escrever, para você, é um processo criativo, emotivo ou artesanal? Entendi. Não, eu acho que eu posso até começar fazendo uma escala de valor, né, dessas três dimensões para minha escrita. Para mim, é emotivo. Em primeiro lugar, é emotivo. E quando eu falo da emoção, eu estou pensando lá nos afetos do Spinoza, a alegria do Spinoza, que não é essa noção boba que o senso comum tem de alegria, né? Alegria é aquilo que te levanta da cama e faz você dar 10 passos. Você pode estar alegre para abraçar alguém, como você pode estar alegre para ir lá e dar um murro na cara de alguém que você estava querendo fazer há 20 anos e nunca fez. Então, é dessa alegria que eu falo, né? Daquilo que te faz levantar da cama. Então, para mim, a literatura, eu espero isso daquilo que eu leio, eu quero que isso me tire do lugar, e eu quero provocar isso também. Então, para mim, essa emotividade, que pode ser tanto positiva quanto negativa, mas eu gosto mais da negativa, não é de alcançar ali uma tristeza, uma angústia, uma reflexão dolorosa. Como estou falando, nossa, eu nunca pensei nisso, que triste, não? Então é isso. Se alguém chegar e falar, nossa, que divertido o seu conto, eu vou ficar chateado, certo? Porque não é essa alegria. Em segundo lugar, você usou aí duas palavras que podem parecer sinônimos, né? O criativo e o artesanal. Não, para mim é artesanal, e eles não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mim é o artesanal. E o que é o artesanal para mim? É isso, é aquele processo, não é? A primeira escrita, que é para mim, é o vômito, vomitei. Agora vamos limpar o vômito, mas não vamos jogar fora. Então, tira isso aqui, tira... Esse artesanato, são as reescritas, não é? São os arranjos, são rasgar a folha e começar tudo de novo, de repente. Isso é o respeito à técnica, eu acredito muito nisso. Eu acho que a literatura, ela tem, a arte em geral, não é? Você tem a dimensão da emoção, mas você precisa dominar técnicas. Eu não acredito no dom, eu não acredito em possibilidades metafísicas de iluminação transcendente. Não. É sentar, peraí, vamos estudar um pouquinho aqui. Deixa eu ver como que o Luiz Rufato escreve. Nossa, eu vou imitá-lo a ponto de não chegar no plágio, mas eu quero fazer isso daqui. Até o dia em que eu chegue e fique igual você. Isso que você falou me interessa, só que eu não sei ainda não pensar em nada. Não, eu quero cortar na carne, só que para eu cortar na carne eu fico com essas elucubrações. Então, o artesanato, para mim, é isso. É o respeito à técnica.
E agora as últimas, Seba, para fechar com chave de ouro. Eu queria que você me dissesse o que você achou do processo do tiro de letra. Como eu disse, né, a participação no tiro de letra vai ser a minha quarta ou quinta obra publicada, pensando em tudo, em antologia, que eu já participei, ou seja, tô ali naquele comecinho. Então, o meu processo no tiro de letra, eu fui convidado, não é, por uma participante, e porque ela achou que eu me enquadrasse ali no perfil, ela achou que o projeto se enquadrava também naquilo que ela já conhecia do meu trabalho, e realmente eu concordo, porque o processo, eu não tenho experiência editorial, estou construindo isso. Então, as experiências que eu tive anterior, eu ganhei um prêmio de uma editora que publicou meu livro. E aí a gente está correndo agora para divulgar. É assim, eu não gastei grana, mas tem que trabalhar, e eu acho que é por aí mesmo. O outro livro eu submeti a uma editora, eles acharam bacana, vamos publicar. Então, assim, até então, a minha participação ela foi muito, não é, de fora ali. Eu assinei contrato, tudo. Um contrato que eu nem questionei, nem saberia questionar. Agora, aqui no tiro de letra foi diferente, não é? Eu tenho acesso quase que pessoal, quase que físico ao editor. Eu acho isso, cara, isso para mim só é possível para os grandes, não é? Eu acho que o Mia Couto ele consegue chegar para Lilia Schwartz e falar: Lilia, vamos tomar um café que eu tô com uma ideia aqui. Nas editoras que são editoras pequenininhas, mas muito respeitáveis, então eu não, sabe, eu não tenho esse acesso. E aqui no tiro de letra isso me encantou, isso me encanta. Segundo, é todo, se eu posso chamar, linha editorial, não é? Que foi bem clara ali, não é? A gente tem a sinopse do livro, que deixa bem claro a que veio, não é? O diálogo que faz com a contemporaneidade, que é justamente o que eu quero fazer também, atacar o horror que a gente vive sem meias palavras. Claro, vai ter a linguagem poética, né? A gente vai brincar de Chico Buarque, mas para bom entendedor tá dito ali, não é? Atacar os fascismos que a gente vive. Então, isso me encantou também nesse processo. E a comunhão que eu estou sentindo, que eu também não tive em experiência com os escritores, não é? Essa ideia de criar um grupo em que haja leitura recíproca e crítica, sem a piedade, sem o pudor ali babaca, não é? Não, não só o trabalho das revisoras, né, da Suzana, agora com o ingresso da Luciana, que eu quero que revia. A Luciana fez a primeira resenha do meu livro, foi da Luciana. Então, assim, isso me encanta. Também essa troca. Eu falo que na literatura, eu acho que o maior ganho que eu posso ter é o trabalho colaborativo, é conhecer gente dessa qualidade. Então, eu vejo ali, tem escritor iniciante igual a mim, tem gente calibradíssima, não é? Como Emerson, que já publicou, tem você, que é dessa área da cultura, não é? Na sua diversidade de linguagens. Cara, é um aprendizado. Isso daí, não há curso de escrita criativa que chegue aos pés disso. Então, eu estou me sentindo, cara, estimulado a escrever com uma liberdade que, justamente isso, a liberdade que me estimula, e essa liberdade, como eu falei, eu acho que aqui eu vou conseguir encontrar essa coisa chamada estilo. Porque eu gosto da literatura que você propõe, que o projeto propõe, é a literatura que eu gosto de ler. E aqui eu estou encontrando esse presente, que é poder escrever do jeito que eu gosto de ler. Coisa que eu não encontrei, e acho difícil, viu? Pelos tempos que a gente tem. E agora eu peço para que você dê um depoimento sobre o tiro de letra, para finalizarmos. Bom, o tiro de letra, né, ele começa muito feliz pelo título. Aqui fala um escritor que eu reconheço que eu tenho uma dificuldade muito grande de definir títulos, né? Ao contrário, você começa pelo título. Eu sofro para encontrar um título depois que eu já terminei, revisei. Então, assim, tiro de letra, né? O título em si ele remete, né,
a memórias, né? Tiro de letra é quase que um jargão aí da cultura popular, que tem uma amplitude semântica gigante, né? Mas a nossa dimensão semântica ela é bem clara, não é? Nós não compactuamos, não comungamos com fascismos, atiramos com letra, não é? Então, isso para os tempos atuais, eu acho que esse livro ele é uma resposta ao horror que a gente vive. Eu acho que esse é o papel da arte, né? Sendo bem Brecht agora, não é? Eu acho que não, toda a arte é engajada, inclusive a arte que se engaja no silêncio conivente. É existencialismo sartriano, não é? Você só tem duas opções: ou você apoia ou você não apoia. Silenciar é apoiar o opressor. Então, é engajada como toda a arte é, e ela é bem clara. Então, eu acho que o leitor vai ter na mão ali um material de escritores que tem algo a dizer sobre o que a gente está passando. Não existe, né? Existe uma coisa, o livro vai ficar datado. Eu adoraria que ele ficasse datado, que alguém lesse daqui a 50 anos e falasse: nossa, olha como era o Brasil em 2021. Duvido. Duvido que as coisas mudem de 2021 para 2071. Porque a gente está falando de coisas que são permanências desde 1500. Então, assim, não tem essa... E eu acho que toda a literatura é datada. A Metamorfose do Kafka está datada na ascensão do nazismo, não é? E é com aquele contexto que ele está dialogando. Então, nós, do Tiro de Letra, a gente está dialogando com o bolsonarismo, a gente está que é uma mentalidade, não, ele independe desse ou daquele governante, ela é uma mentalidade que estava adormecida, que germinou, que brotou, que vai amadurecer, que vai além de Bolsonaro, não é? Essa mentalidade ativou, legitimou, amplificou como caixa sonora. Então a gente está dialogando contra isso. Eu acho que ele é um livro repleto de desejos, né? Como ele é um manancial de desejos que não são só nossos. A gente sabe disso. Eu acho que a gente está, de alguma forma, dando as mãos aí para milhões de brasileiros que talvez não tenham a coragem de fazer isso que a gente está fazendo. E eu entendo, certo? Hoje em dia, muita coisa está em jogo pelo que você fala. Eu, como educador de escola privada, eu sei o que está em jogo e o risco que eu corro ao participar de um projeto desse. Mas eu não consigo não participar. Então, assim, eu entendo que a gente está dando as mãos para quem queria falar e não pode, não quer, não consegue. Então, o tiro de letra, ele vai fazer barulho. E de verdade, Carlos, a gente está vendo a literatura contemporânea, né? Eu acho que tem alguns autores aí que se aproximam, não é? O Michel Laube, eu acho que está nessa vibe. Então, a gente não está inventando a roda, não. A gente está numa tendência, mas é uma tendência corajosa, que muita gente ainda está, não é? Que eu espero que aumente, eu espero que essa tendência realmente se amplifique, porque a gente está precisando, né? Então, ele é um poço de desejos, o tiro de letra. Notei o olhar de ódio dele quando veio para cima de mim. Notei. Compreendi. Aceitei. Afinal, eu ofendi sua mãe? Com a voz igual a uma salva de tiros, xinguei-a de coisas nunca ouvidas por ele em seus 19 anos. Por ela, várias vezes nos últimos 9 meses. Ao assistir a cena de ódio do prisioneiro na solitária que ataca a mão do carcereiro ao servir a ração por debaixo da porta, meu filho veio para cima. Deu close nos meus olhos esbugalhados e lamentou os dela, desistentes. Trecho do conto Horizonte, de Sabá Soares. Você nasce da voz de Amandu, a moda de um Zaratustra cantor nos vácuos. Você se estica na vastidão como serpente de luz e se enrodilha no sono mágico. Você acorda jabuti
com desenhos de carvão feitos no casco de um tupã criança. Você recebe Nhandevuruçu em sua casa e ele a decora com pedaços de vida. Mais tarde, ele leva a cunhata Ariporá e ela traz as cores para dentro do quarto. Os dois brincam numa noite com maracás feitos de sementes coloridas e você tem uma criançada gritando no seu quintal na manhã seguinte. Trecho de Rai Brasil, conto de Sebá Soares. Cadê o pote do Joe? A fila engordava como uma taturana e eu sem saber do pote do Joe. Foi assim o combinado. Ele arrancaria do farol e traria pedra. Eu enfrentaria a fila da sopa e traria o alimento. Bênçãos caridosas, bálsamos para nossas dores, oferecidos pela bondade cidadã. Joe e eu. Platão e Aristóteles da Cracolândia. A perfeita divisão do trabalho social. Existência e essência. Primeiro a sopa, depois a pedra. O contrário, sem chance. Trecho de Cáritas, conto de Sebá Soares.